Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão e sobre os princípios que norteiam, com algumas dicas para o seu negócio e instrumentos de apoio à tomada de decisão. São eles. O primeiro é tenha um orçamento com base num plano. É importante que você se organize do ponto de vista de gestão, nem que seja escrito, um pouco mais sofisticado com Excel, quem tiver sistema, também do ponto de vista de sistema de informação, mas é importante você organizar seus pensamentos numa linguagem lógica, considerando objetivos, metas, o que eu tenho que fazer dentro de um ambiente, inclusive de rotina de gestão, né, que é importante para o dia a dia da operação da sua empresa. E quanto maior a empresa, né, você cai num ambiente de planejamento estratégico, onde você vai definir visão, missão, negócio, valores, como que a sua empresa vai se comportar, quais são o posicionamento que ela vai ter com relação aos concorrentes, enfim. Todo esse ambiente vai fazer com que você seja mais produtivo no dia a dia dos seus negócios. O outro, que é um clássico dentro da administração, que é gastar menos do que ganha. Então, se você tem por princípio essa prática, muito cuidado, né? Nenhum negócio fica em pé gastando mais do que ele recebe. É importante você entender a diferença de venda e recebimento. Muitas vezes até eu tenho um bom faturamento, mas se o cliente não paga, você não tem recebimento. Então você não tem dinheiro em caixa e com isso você não consegue pagar as suas contas do dia a dia. Outro cuidado importante que você tem que ter é invista com cautela. Investimentos agressivos e às vezes facilidades de empréstimo fazem parte de uma série de aptidões, né, e gerenciamentos descuidados, né, de muitos empreendedores. Facilidades, vou montar um FCO no Centro-Oeste, vou montar um Produzir, vou montar um BNDES, né? Tudo isso se torna muito mágico e até certo ponto romântico. Daí sair do papel e tornar uma operação viável ao longo de 10 anos, não esqueça que você vai ter que conversar com essa dívida pelo período todo de contratação do empréstimo. Então, muito cuidado, muita cautela na hora de conduzir os seus investimentos. Um outro princípio importante é não empreste dinheiro a amigos e sócio. Ou tome cuidado com esses empréstimos, né? Muitas sociedades elas vão à ruína por problemas financeiros, onde determinado sócio retira X e determinado sócio retira Y. Esse desbalanceamento e esses empréstimos de mistura entre contas pessoais com contas de empresa, eu não sei quanto que ganha, eu mereço ganhar isso, eu mereço porque eu me esforço, enfim, levam a situações que fogem do foco e tiram a atenção do empreendedor da sua atividade produtiva e dos seus negócios. Então, muito cuidado ao emprestar dinheiro, né? Porque você corre um sério risco, às vezes, de perder o dinheiro e perder o amigo, já diz o homem mais rico do mundo, né? O outro ponto importante a ser considerado como uma dica é não se desespere em situações de conflito e de grandes investimentos, porque sempre haverá uma saída, tá? Independente da situação, independente de como que está o mercado, uma mudança estratégica, uma mudança de rumo, uma mudança no mix de produto, às vezes pode fazer sentido e ganhar uma sobrevida e ganhar uma nova oportunidade de se restabelecer como os negócios. Já vi, na minha experiência profissional, muitas empresas acabando tendo dificuldade justamente por resistir às mudanças em que o mercado que ela está inserindo vem sofrendo. Hoje o mundo está de maneira exponencial, completamente diferente e numa velocidade bastante astronômica. Não significa também dizer que eu tenho que alterar todo o meu modus operandi e sair correndo, montando 50 produtos para lá, para cá. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é fique antenado, né? Porque se a empresa está mudando, se o mercado está mudando, você tem que mudar também. Um outro ponto importante como uma dica de gestão é cuidado com as coisas complexas. Leve a gestão com simplicidade. Eu tenho clientes que possuem dashboards super sofisticados, com sistemas estruturados, com várias cores, medições e planos de ação. Assim como temos também clientes que se satisfazem com uma lista de atividades e controle dos principais indicadores da sua empresa, e eles são calculados de maneira muito simples e funcional. A grande diferença entre o sofisticado e o simples é o que vem atrás, né? A base.
né? Não adianta ter um sistema sofisticado se ele não fecha ou se ele não está consistente do ponto de vista de base de número. Assim como não adianta você ignorar a realidade da sua empresa, nem que seja anotando ali no pedacinho de papel de pão, porque reflexos existirão sobre essas anotações. Então, cuidado para não sofisticar demais, porque você pode se interter tanto em montar um ambiente sofisticado que você esquece de cuidar do seu próprio negócio. E também levar com simplicidade traz com que as decisões sejam mais rápidas e as informações fluam de maneira mais constante, né, favorecendo o ambiente de crescimento organizacional. Até mesmo porque, dentro de um aspecto onde o mundo vem se transformando de maneira contínua e muito rapidamente, ser simples é, de fato, um grande desafio. Não menos importante, um outro aspecto a ser considerado do ponto de vista de gestão empresarial é o fato de você separar as suas contas particulares das contas da empresa. Muitas vezes o empresário ele sai de um ambiente onde ele tem um regime de contratação, por exemplo, um CLT tradicional, e vai para o mundo empreendedor. Acaba dando certo os negócios e ele tem uma alavancagem em termos de faturamento e com isso ele pode ter a ilusão dos seus rendimentos terem aumentados, porque ele começa a lidar e a movimentar com muito mais dinheiro do que ele era acostumado quando estava dentro do ambiente tradicional de contratação de funcionários. Isso é um cuidado muito grande, porque às vezes o volume de dinheiro não significa que você tem dinheiro em caixa. Qual é o seu rendimento nessa movimentação? É o quanto sobra, o que nós chamamos de margem líquida de negócio. Bom, então cuidado na hora de você ter as suas contas particulares pagas pela própria empresa. Se isso ocorrer, use um centro de custos separado, tenha um movimento bem controlado, porque você saber o quanto é seu e o quanto é do seu negócio é uma dica muito especial para um sucesso na hora de precificar e principalmente para criar um certo limite de gastos do próprio empresário. Uma outra dica importante é não venda sem margem. Então, vender sem margem, vender produto barato, pensando somente em volume, pode cair no risco de você dar um prejuízo do ponto de vista financeiro bastante expressivo. Existe uma conta de quem trabalha com volume que sempre é feita, que se chama capital de giro. Então, quanto maior a sua empresa, mais dinheiro você precisa para movimentá-la. Então, cuidado com produtos que vendam sem margem. Então, a não ser que ele venha a reboque de alguma estratégia que vá alavancar determinado negócio seu, mas vender sem margem é caridade. Vender sem receber é caridade. Então, isso não está dentro do ambiente empresarial. E, já chegando no final e não menos importante, muito cuidado com a facilidade de pegar empréstimos, né? Eu acho que agora, nesse mesmo vídeo, eu comentei com você sobre a questão de investimento com cautela. Há um assédio muito grande ao empresário, né? Independente do tamanho, olha, você não precisa de dinheiro, mas eu vou pegar determinado recurso porque eu quero reformar a fachada da minha empresa. Eu quero pegar recurso porque eu preciso de cadeiras novas. Então, cada investimento tem que vir, é o que nós chamamos de CAPEX, cada investimento tem que vir junto com um plano de investimento e, principalmente, qual é o retorno que ele vai contribuir ou vai proporcionar à empresa no mecanismo de sua implementação. Então, investir com cautela é importante, mas cuidado com a facilidade, porque, torna a dizer, se você pega um empréstimo, ou você vai comprometer muitas vezes o seu carro, ou você vai comprometer a sua casa, ou vai comprometer algum imóvel, ou vai comprometer seus recebíveis, e com isso pode se tornar uma armadilha. Então tem que estar muito bem calçado com relação a objetivos e metas do que será feito com esses investimentos. E já agora, como finalmente, e na minha opinião, o mais importante, por incrível que seja, tenha sempre um fluxo de caixa. Eu digo sempre que fluxo de caixa é estratégia. Bom dia, boa tarde, boa noite. O restante todo a gente vai construir ou pode construir de maneira bastante subliminar e no decorrer do andamento. Agora, se tem algo que tem que ser confiável e tem que fechar, e você tem que saber exatamente como conduzir seus negócios, o ponto de partida se chama fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa ele tem que ter 3 subdivisões.
A primeira dela, operacional. Então, eu tenho meus recebimentos operacionais menos todos os meus gastos operacionais. A segunda, fluxo de investimento, né? Só colaborando no que eu falei aqui rapidamente, eu sei o quanto que eu estou investindo e, eventualmente, da onde que está vindo essa fonte de financiamento. E eu tenho que ter o meu fluxo do acionista. O fluxo do acionista é importante para poder movimentar e saber como eu estou conduzindo e como estou gerindo as minhas contas. Uma vez que eu tenho organizado esse fluxo de caixa, eu apuro o meu saldo dentro dessa operação e aí sim eu tomo as melhores decisões do ponto de vista de negócio. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram do vídeo, siga a gente aí, né? Marque o sininho, dê seu like, deixe seus comentários que entraremos em contato. Vai ser um prazer poder ajudá-los. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.